Nas profundezas azul escuras, onde a luz do sol se desfaz em tons de anil e cobalto, reside a criatura mais colossal que já adornou este planeta: a baleia azul. Um gigante de proporções míticas, sua presença evoca uma reverência ancestral, um misto de fascínio e temor. Mas, por trás dessa majestade imponente, esconde-se uma vulnerabilidade pungente, uma história de sobrevivência à beira do abismo. Seu canto, um lamento sísmico que atravessa quilômetros de oceano, ressoa agora com uma melancolia que poucos conseguem decifrar. É o som de uma espécie que carrega o peso de um passado brutal e a incerteza de um futuro, um sussurro de perda que ecoa pelas águas salgadas. Em meio a essa vastidão, um pequeno filhote de baleia azul, ainda desajeitado em seus primeiros movimentos, lutava para acompanhar a enorme sombra de sua mãe. Seus olhos, grandes e curiosos, absorviam o mundo subaquático, inconscientes dos perigos que espreitavam além do alcance protetor de sua progenitora. Cada batida de sua cauda infantil era um ato de fé, um mergulho na promessa de um oceano que, para ele, ainda era um berço seguro. Mas a baleia matriarca, uma sobrevivente das grandes caçadas, sentia o peso da responsabilidade, a fragilidade daquela vida jovem exposta aos perigos que o oceano, outrora um santuário, agora abrigava. Houve um tempo, muito antes da memória mais recente, em que os oceanos fervilhavam com a vida exuberante das baleias azuis. Eram os verdadeiros titãs dos mares, navegando sem esforço por correntes e abismos, seus corpos maciços abrigando ecossistemas inteiros. Seu papel ecológico era fundamental, um elo vital na cadeia da vida marinha, e sua abundância parecia inesgotável. Elas eram a pulsação do oceano, a prova viva de uma natureza pródiga e equilibrada. Então, os navios surgiram no horizonte. Primeiro, pequenas velas, depois, gigantes de aço e fumaça, arrastando consigo a guilhotina da industrialização. Os arpões, antes ferramentas rudimentares, tornaram-se projéteis explosivos, impulsionados pela ganância humana por óleo, carne e barbatanas. A caça baleeira industrial não era uma busca por subsistência, mas uma máquina de extermínio sem precedentes. As águas azuis, antes pacíficas, tingiram-se de vermelho, e o canto das baleias, antes um hino à vida, transformou-se em um grito de agonia. Populações inteiras foram dizimadas em questão de décadas, um declínio vertiginoso que chocou até mesmo os mais insensíveis. Era o conflito entre a ganância desenfreada e a vida selvagem, e a natureza estava perdendo. A baleia matriarca, com suas cicatrizes profundas e sua pele marcada pelo tempo, era uma testemunha viva daquele massacre. Ela carregava as memórias de seus ancestrais, do terror que se espalhou pelo oceano, da perda incalculável. Agora seu propósito era singular: proteger sua linhagem, aquele pequeno filhote e o punhado de baleias que ainda restavam em seu grupo, e encontrar um santuário seguro, um refúgio onde pudessem finalmente viver em paz. Mas o peso da memória das perdas era um fardo constante, um medo do futuro que a acompanhava em cada mergulho. Recentemente, uma inquietação crescente agitava suas profundezas. Em águas que deveriam ser imaculadas, a matriarca sentiu as vibrações discordantes de hélices distantes, o cheiro metálico de combustíveis e, o mais perturbador de tudo, ecos de sonares que não pertenciam à melodia natural do oceano. Eram vestígios inconfundíveis de atividade humana, um lembrete sombrio de que, mesmo nos recantos mais remotos, a sombra da humanidade ainda alcançava. O oceano, que prometia ser um refúgio, parecia encolher a cada dia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A cada vibração estranha, a cada eco dissonante que perfurava a quietude azul, a baleia matriarca sentia a escalada do perigo. As águas que outrora representavam liberdade ilimitada, agora pareciam um labirinto de ameaças invisíveis. A poluição sonora, um zumbido constante e enervante, confundia seus sentidos, abafando os chamados de seu próprio grupo e as mensagens vitais do oceano. Era um véu sutil, mas pernicioso, que distorcia a comunicação e a orientação, tornando cada jornada uma provação. Não eram apenas os sons. Redes de pesca abandonadas, fantasmas de plástico à deriva, tornaram-se armadilhas mortais, invisíveis até o momento do enredamento. O grupo da matriarca precisava manobrar com cautela, seus olhos buscando as silhuetas traiçoeiras que flutuavam como medusas gigantes. O medo de que o pequeno filhote, em sua inexperiência, viesse a se prender em uma delas, era uma constante angústia que pesava sobre a líder. E o mais temível de todos, os cascos imponentes dos navios que cruzavam as rotas migratórias com uma indiferença ensurdecedora. Cada colisão era um choque violento, um trauma que deixava marcas profundas não apenas nos corpos das baleias, mas também em sua psique. A ameaça humana,
antes manifestada em arpões explícitos, agora se apresentava de forma mais insidiosa, sutil, mas igualmente letal. A esperança de encontrar um lugar seguro, um verdadeiro santuário, diminuía a cada obstáculo. As promessas do oceano de vastidão e tranquilidade eram constantemente quebradas pela invasão incessante do homem. A matriarca sentia a frustração e o desespero crescerem, uma maré sombria que ameaçava engolir sua determinação. Um dia, a tragédia quase se concretizou. O filhote de baleia azul, em um momento de distração juvenil, aventurou-se um pouco mais longe do que deveria. Um emaranhado de cabos e redes, restos de uma traineira perdida, flutuava traiçoeiramente. O pequeno corpo, ainda desajeitado, ficou preso. Seus gritos de socorro, agudos e repletos de pânico, cortaram o silêncio da água. A matriarca, com um rugido de fúria e desespero que reverberou pelas profundezas, investiu contra a armadilha, rasgando o plástico com a força de sua mandíbula e a determinação de seu coração. Ela empurrou, puxou, até que o filhote, exausto e ferido, estivesse livre. A visão de seu corpo ensanguentado, a marca profunda da rede em sua pele macia, foi uma punhalada na alma da matriarca. Não era o oceano que havia traído, mas a negligência e o impacto contínuo da humanidade, que transformava o berço da vida em um campo minado. Milhares de quilômetros dali, em um laboratório improvisado à beira-mar, o pesquisador marinho Dr. Elias Costa observava atentamente os dados em sua tela. Ele era um homem de paixão genuína, movido por uma obsessão em compreender e proteger as baleias azuis. Seus dias eram preenchidos com o monitoramento de hidrofones, a análise de padrões migratórios e a compilação de relatórios sobre a saúde dos oceanos. Elias havia dedicado sua vida a esses gigantes, sentindo uma conexão profunda com suas canções e sua luta silenciosa. Ele vinha acompanhando um pequeno grupo de baleias azuis através de transmissores acústicos, um grupo que se destacava por sua resiliência e por ter um filhote. O que ele não sabia era que aquele filhote era exatamente aquele que a matriarca havia salvado. Nos últimos dias, os padrões de nado do grupo haviam mudado drasticamente, indicando estresse e desorientação. Mais preocupante ainda, Elias detectou um novo padrão sísmico, um tremor rítmico e anormal que se aproximava rapidamente da rota do grupo de baleias. Não era um terremoto natural, nem o som de um navio comum. Era algo diferente, algo que o grupo de baleias ainda não havia percebido, mas que para Elias soava como uma nova e iminente ameaça. Seus olhos se arregalaram. Era uma operação de prospecção sísmica e estava diretamente na rota deles. O tempo estava se esgotando. O alarme nos monitores de Elias soou de forma estridente, rompendo a quietude do laboratório. Os gráficos mostravam a operação de prospecção sísmica intensificando-se, seus pulsos sonoros ecoando como marteladas gigantescas no leito oceânico, diretamente no caminho do grupo da matriarca. Era uma barreira invisível de som, capaz de atordoar, desorientar e até mesmo ferir mortalmente as baleias, especialmente o filhote, cujo sistema auditivo ainda era delicado. A matriarca, guiando seu pequeno grupo, percebeu a mudança na vibração da água. Não era o zumbido familiar dos navios ou o estalo das redes, mas uma pressão pulsante e crescente que reverberava através de seu corpo, causando uma dor lancinante e uma confusão avassaladora. O filhote, assustado, aninhou-se sob a proteção de sua mãe, seus pequenos guinchos de dor quase inaudíveis em meio ao bombardeio sônico. O grupo estava encurralado. À frente, a parede de som sísmico. Atrás, as águas de intenso tráfego naval que haviam acabado de deixar. A matriarca sentiu o pânico crescer entre seus companheiros. Ela precisava tomar uma decisão desesperada. Em um ato de coragem instintiva, a matriarca fez algo que nunca havia feito antes. Em vez de fugir do som, ela nadou em direção à sua fonte, emitindo uma série de chamados agudos e poderosos, diferentes de qualquer canto de baleia que Elias já havia registrado. Era um grito de guerra, um apelo, uma manifestação de sua inteligência e de seu desespero. Ela sabia que a única maneira de desviar o perigo era atraindo a atenção, tornando-se inegável, inignorável. Ela não podia lutar contra a tecnologia humana, mas podia usar a sua própria voz, a essência de sua espécie para se fazer ouvir. No laboratório, Elias acompanhava, o coração batendo forte. Ele não entendia o que a matriarca estava fazendo, mas o padrão era claro. Ela estava se aproximando do epicentro da atividade sísmica. O pesquisador, em um frenesi de adrenalina, começou a fazer ligações. Ele alertou a guarda costeira, organizações de proteção marinha e até mesmo a empresa responsável pela prospecção, fornecendo as coordenadas exatas do grupo de baleias e a intensidade alarmante dos pulsos sísmicos. Sua voz,
carregada de urgência e dados científicos irrefutáveis, atravessou a burocracia. Há um grupo de baleias azuis, incluindo um filhote, diretamente na rota de sua operação. Elas estão sob grave ameaça. Vocês precisam parar agora. A tensão era palpável. A matriarca continuava a emitir seus chamados, nadando em círculos, expondo-se não por imprudência, mas por uma estratégia desesperada para proteger os seus. O filhote, embora aterrorizado, observava a mãe, sentindo a força inabalável que emanava dela. De repente, a pulsão sísmica diminuiu. Um operador a bordo do navio de prospecção, alertado pelos múltiplos avisos e pela persistência dos chamados incomuns que agora eram detectados pelos seus próprios hidrofones, hesitou. A ética científica e a pressão das autoridades começaram a surtir efeito. A frequência diminuiu ainda mais, depois parou. Um silêncio ensurdecedor, quase palpável, desceu sobre as profundezas. A matriarca parou de chamar, a exaustão tomando conta de seu corpo maciço. Ela olhou para o navio, uma silhueta escura e imponente na superfície, e por um instante, uma compreensão profunda cruzou seu olhar ancestral. Não eram todos os humanos que desejavam o mal. Havia aqueles que ouviam, que se importavam, que agiam. A intervenção de Elias, a pausa na atividade sísmica, não foi um milagre, mas uma colaboração indireta, um elo de esperança forjado na crise. Lentamente, com a ameaça imediata afastada, a matriarca reuniu seu grupo. O oceano, embora ainda portador de cicatrizes, parecia um pouco menos hostil. Guiou-os para águas mais calmas, um santuário natural que ela conhecia desde sua juventude. Um lugar onde a correnteza sussurrava segredos antigos e a luz do sol dançava em tons de esmeralda. O filhote, agora mais calmo, nadava ao lado dela, uma promessa de futuro. Embora os desafios do impacto humano persistam, a matriarca carregava uma nova perspectiva. A memória da intervenção de Elias, daquele momento de inesperada gentileza, ressoava em suas profundezas. A esperança não era uma ilusão, mas uma possibilidade, um novo amanhecer que surgia da escuridão. A baleia azul, o maior ser que já existiu, continuaria sua jornada, um testamento de resiliência, liderada por uma matriarca que havia aprendido que a superação e a redenção são possíveis através da compreensão e do respeito mútuo entre as espécies. O legado de seu canto ancestral agora incluía uma nova nota, a de uma coexistência possível, um futuro onde os gigantes do oceano e a humanidade poderiam finalmente encontrar seu equilíbrio.